Paulo. Prudente de Moraes é um cara que vai resolver alguns problemas territoriais do Brasil, ele vai conseguir desenrolar com a Inglaterra a retirada dos ingleses da Ilha de Trindade, aonde que os ingleses não saem das Falklands, chamada Ilha das Malvinas. Durante o governo dele, nós vamos anexar esse território aqui da Argentina, quer dizer, não é da Argentina, era uma região em litígio, e aí o Rio Branco, o mesmo cara que vai comprar o Acre, conseguiu trazer para o Brasil esse território. Esse território, ele vai ser disputado entre Paraná e Santa Catarina, e ele acaba ganhando um apelido, ele é chamado de contestado. Na semana que vem, eu vou falar com vocês sobre uma grande guerra que vai acontecer nessa região. Agora, o mais importante do governo do Prudente de Moraes é o enfrentamento àquela que vai ser uma das guerras mais sanguinárias, um dos conflitos mais violentos de toda a República. E tudo passa pela mão de um cara chamado Antônio Maciel. Era um comerciante / advogado sem diploma do interior da Bahia, que sempre foi um cara muito bem quisto pela sociedade, até que um dia alguém chegou para ele e falou o seguinte: pô, Antônio, tua mulher tá te traindo. Ele falou, como? Falou, rapaz, tá te traindo, tô te dando um papo aí porque eu sou teu amigo. E aí Antônio ficou, coçou os cornos e foi dar um flagra no Ricardão. Chegou lá umas 3 da tarde, ficou atrás da árvore com a espingarda e viu sair dentro da casa um cara com paletó, chapéu. Ele falou, chapéu não, só paletó. Ele falou, pô, tá saindo da minha casa um homem, é o Ricardão. Pá! Tirou por trás. O cara caiu. Quando ele chegou e virou o corpo, não era um homem, era a mãe dele, que pegou um paletó dele porque estava frio. E aí, quando ele viu que matou a própria mãe, ele então largou a arma e começou a andar e nunca mais parou. Deu uma de Forrest Gump. Foi doando tudo que ele tinha, relógio, dinheiro, carteira, acabou utilizando uma roupa que era quase um farrapo, uma sandália velha e um cajado, como se fosse uma bengala, para ajudá-lo na caminhada. E toda vez que ele parava em um vilarejo, ele pedia uma água, um prato de comida, sentava à beira de uma árvore e as pessoas iam conversar com ele e viam que ele era um cara muito inteligente, falava muito bem e usava essa sabedoria para dar conselho às pessoas. Daí nasce o apelido de Antônio Conselheiro. Em seus discursos, Conselheiro sempre falava mal da República. Ele era um monarquista, acreditava na volta de Dom Pedro, acreditava até na volta de Dom Sebastião. Então, ele achava que a República era um governo do cão. Ele falava abertamente isso, que era um governo do diabo, do demônio, que retirar Dom Pedro II, que foi um monarca escolhido por Deus, vai condenar o Brasil à miséria. Então, esse discurso já é um discurso que vai contra o governo, ao primeiro presidente da República eleito pelo povo, beleza? E ele também tem um discurso muito religioso. Ele é um beato, ele assume a aparência de um beato e fala muito de Deus, fala profecias como essa: um dia o mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar. E isso também vai acabar irritando a igreja, porque afinal ele não é padre, ele não tem estudo, ele não foi seminarista. Mas assim, um belo dia, quer dizer, porque o conselheiro, quando ele vai saindo dos vilarejos, ele vai ganhando uma porrada de seguidores. E aí chega um momento que ele tinha 2.000 seguidores. Então assim, a galera era tão pobre, mas tão pobre, que abandonava tudo que tinha para seguir esse cara que eles viam ser uma espécie de Messias. Por isso que existe um caráter messiânico em Canudos. Mas o que é Canudos, afinal? Um fazendeiro falido encontrou com o conselheiro, ficou encantado com as palavras que ouviu e deu para o conselheiro a escritura da sua fazenda, que fica no interior da Bahia e era chamada Fazenda de Canudos. O conselheiro, então, foi para lá com seus 2.000 seguidores e criou ali uma comunidade completamente coletiva. Todas as casas de pau a pique, argila, palha, a única construção de concreto era a igreja. Tudo era compartilhado, a criação de cabra, de vaca, a plantação,
e virou uma comunidade religiosa mesmo, assim, quase uma seita, mas, enfim. Com o tempo, essa ideia que existe no interior uma cidade que recebe os sertanejos, os camponeses pobres, e que não tem muito a oferecer, mas um cantinho e viver sob as leis de Deus, aquilo vai atrair milhares de pessoas. E olha que interessante, Canudos fica no interior norte da Bahia, noroeste, digamos assim. Então ele fica muito próximo da galera que está aqui, ó, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Piauí, fica meio que no coração do Nordeste. E isso vai atrair gente de tudo quanto é canto para Canudos. Com o passar dos anos, Canudos vai chegar a ter 40 mil pessoas, cara, 40 mil habitantes. Isso faz com que aquilo vire praticamente um município. Mas é um município que não paga imposto e que vai arrumar 3 inimigos poderosíssimos. Primeiro, o próprio Estado, porque ele fala mal da República. Segundo, os latifundiários, porque afinal os camponeses, os sertanejos estão abandonando as fazendas para viver em Canudos. E por fim, a própria igreja, porque a Igreja Católica ela não gosta da ideia de um cara que não é da igreja exercer o ofício de um padre, que é exatamente o que o conselheiro está dizendo. Então, se você junta os latifundiários, que estão perdendo mão de obra, a igreja que está perdendo os fiéis e a república que está perdendo eleitores, é o suficiente para fazer com que Canudos se transforme em uma comunidade que tem que ser acabada. E foi uma covardia danada. Meu Deus do céu, o conselheiro também fez uma profecia. Ele disse, 4 bolas de fogo virão, 3 apagaremos, na última pereceremos. Coincidência ou não, foram 4 expedições para acabar com Canudos, cara. A primeira, só da polícia baiana, nem chegaram a Canudos, no meio do caminho foram emboscados, armadilha e pegaram geral. Na segunda expedição, foi a polícia baiana e o exército baiano, e também não chegaram a Canudos. E aí que aparece a figura de Euclides da Cunha, um jornalista de São Paulo que começa a cobrir o que está acontecendo. A terceira expedição é o exército brasileiro, com o próprio Moreira César, que era o marechal de guerra. E aí a porrada comeu, foi guerra, 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 e Canudos venceu de novo, levando à morte de Moreira César. E aí, na última expedição, foram 15 mil homens, porque virou piada, assim. O Euclides da Cunha escrevia e o Brasil inteiro começa a torcer por Canudos, né? Torcer pelo mais fraco. E aí vai o próprio ministro da guerra, o Marechal Bittencourt, e aí o cara foi mais inteligente, fez um cerco a Canudos, cortou o abastecimento, cortou as linhas de comunicação, vai asfixiando Canudos até o momento da invasão total. Euclides da Cunha escreveu o fim de Canudos da seguinte maneira: Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5 mil soldados republicanos. Quando eles entraram, o conselheiro já estava morto, fizeram os sobreviventes falaram onde estava o túmulo, desenterraram o corpo do conselheiro, levaram o corpo do conselheiro para Salvador, fizeram um exame, disseram que ele era um mestiço maluco, uma maneira de desmerecer e denigrir a imagem desse que foi um líder de uma revolução que você tem que ter na cabeça: sertaneja, popular, monarquista e a mais importante, pessoal, é um movimento messiânico, porque tem na imagem de conselheiro uma espécie de um Messias, beleza? Interessante que Canudos vai influenciar um monte de coisa, cara. Os soldados vieram aqui pro Rio de Janeiro, fizeram um desfile em frente ao Marechal Bittencourt e o presidente, e um habitante de Canudos estava no exército, escondido. No meio do desfile ele pegou a arma e pei! Atirou no presidente. Quase Canudos mata Prudente de Moraes, aqui no Rio, cara. A sorte do Prudente é que o Bittencourt se meteu na frente e tomou o tiro, igual o guarda-costa. E morreu. Bizarro. O cara morreu pelo presidente, cumpriu a função dele de militar.
A galera de Canudos vão habitar um morro aqui no Rio de Janeiro à espera de uma providência do governo, e esse morro até hoje é chamado Morro da Providência, e eles plantaram uma plantinha muito famosa no Nordeste, que é a favela. E é a primeira vez que começa a chamar no Rio de Janeiro habitação irregular na encosta dos morros de favela, porque os nordestinos de Canudos, os soldados, plantavam essa plantinha chamada favela. Um ano depois, chegaram para o presidente e falaram assim: senhor presidente, a gente tem um problema. Ele falou: o que foi? Já tem mais 10 famílias morando em Canudos. E aí ele falou: não, tira de lá, fala que não pode. Aí tiraram o cara. 2 meses depois, senhor presidente, já tem mais 30 famílias morando em Canudos. Canudos virou Jerusalém, tá ligado? Virou Terra Santa. E aí o Prudente teve uma ideia boa, mas assim, má, né? Ele inundou a porra toda lá, fez um açude gigantesco e resolveu o problema. Falou: agora ninguém mais. Virou, como é que se fala? Paisagismo. Então você vai lá, é difícil chegar, porque é no interior da Bahia, né? Mas é um sítio arqueológico tombado como patrimônio cultural brasileiro. Bom, sai Prudente de Moraes, 4 anos de mandato, assume Campos Salles. Esse cara aqui é o maluco que vai organizar a corrupção brasileira. Qual é, professor? É sério. Campos Salles, a nível municipal, ele vai organizar o coronelismo. O coronel, ele é o proprietário de terra, ele é o grande latifundiário, ele é o grande fazendeiro, que tem um poder local muito grande. Então ele tem um mini exército na mão dele, ele tem terra, ele domina tudo. Então esse coronel, ele pode garantir aquilo que a gente vai chamar de curral eleitoral. Porque ele vai chegar lá de várias maneiras diferentes e todas aquelas pessoas ao redor do município dele vão ter que votar em quem ele quer. Através do clientelismo. O que é o clientelismo? Troca de favor. Pô, olha só, ô Joaquina, se você votar no meu candidato, eu dou emprego pro teu filho. Se você votar no meu candidato, eu te dou uma cesta básica. Se você votar no meu candidato, eu te indico para a limpeza da casa de fulano de tal. Clientelismo. Ou o mais famoso, que é o voto de cabresto. Então o voto de cabresto é: ou você vota no candidato, eu te mato. O voto de cabresto é intimidação. Como o voto era aberto, não era secreto, o cara chegava lá: seu nome, me chama Otto Barreto, senhor. Seu voto, meu voto vai pra... Aí lá atrás tá o Djalon assim, ó. Eu voto no coronel Antônio Bento, senhor. Antônio Bento, muito obrigado, senhor. Senão, ó, vai acabar a minha doce vida. Então, bico de pena e degola, a pessoa é bobeira. Mas é aquela coisa de eleitor fantasma, gente morta votando. O mais importante coronelismo tem que saber poder local de um coronel que é proprietário de terra. E através desse poder local, ele garante com o clientelismo em voto de cabresto, os vereadores que ele quer, o deputado que ele quer. Dependendo do grau do coronelismo, o cara coloca senador, governador. Então, é um poder muito vinculado à terra, beleza? Isso, então, é a nível municipal. A nível estadual, a coisa é um pouquinho mais esquisita. Renan, vou te pedir 2 coisas. Primeiro, dá um gole aqui. E segundo, que eu vou pro quadro. Qual é, professor? Tu vai escrever? Claro que não. Pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte: como é que funciona a política dos governadores? Aqui a gente tem o nosso Congresso Nacional, certo? Da onde vêm os deputados e senadores? Dos estados. Então, ó, aqui a galera de São Paulo vai colocar 20 deputados e um senador. A galera da Bahia vai colocar 20 deputados e um senador. O presidente da República, para aprovar alguma coisa, ele precisa que os deputados aprovem e que o Senado aprove. Então ele faz um acordo com os estados. Qual é o acordo? Ele chega para o governador da Bahia e fala: pô, cara, teus deputados vão aprovar tudo que eu quero? Hoje aprova. Mas sempre tem uma condição, né? Aí fala: qual a condição?
tu não vai se meter no meu estado, cabra. Ah, tu não vai se meter. Não vou, então beleza. Teus deputados aprovam o que eu quero e eu não me meto na Bahia. Tudo certo. Show, fechou. E aqui em São Paulo... São Paulo fica mais difícil, né? Aqui nós votamos e nós quebrando, mano. Nós quebrados, tá ligado? Então beleza, olha só. Eu não me meto em São Paulo e São Paulo vai aprovar o que eu quero, os deputados. Então é um acordo entre o poder federal, que é o presidente, e o poder estadual. O que acontece? Vou falar de novo. Os senadores de São Paulo e os senadores da Bahia aprovam no Congresso o que o presidente quer. Em troca, o presidente não se mete nos assuntos de São Paulo e não se mete nos assuntos da Bahia. Se ligaram, pessoal? Entenderam a ideia? É esse esquema que a gente vai chamar de política dos governadores. Então isso é uma treta a nível estadual. A nível federal é mole, pô. Isso vocês estão cansados de saber. É o que a gente chama de política do café com leite. São Paulo, estado mais rico. Minas, estado mais populoso. Minas, segundo estado mais rico. São Paulo, segundo estado mais populoso. Se os dois apertam as mãos, em um revezamento presidencial, quem vai ter força para ir contra isso? Ninguém. Porque são os dois maiores colégios, pô. E é onde tem mais dinheiro. Então, a política do café com leite vai colocar candidatos indicados por São Paulo em um mandato e candidatos indicados por Minas Gerais em outro mandato, tendo um revezamento e jogando a democracia para onde, né? Para qualquer lugar. Então o Campos Salles, ele organizou a nível federal, que é o café com leite, a nível estadual, política dos governadores, e a nível municipal, o coronelismo, clientelismo e voto de cabresto. Beleza? Ah lá, São Paulo e Minas Gerais. Aqui um esqueminha de como funciona. Dá um print aí, pessoal. E o tal de fã de Loa. Nunca vi cair isso, não. Mas depois do encilhamento que eu te contei semana passada, no fracasso econômico que foi tentar emprestar dinheiro e não conseguir, o fã de Loa foi uma renegociação da dívida externa brasileira. Então, o Campos Salles falou com os bancos ingleses, vamos conversar, vamos trocar ideia. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um novo empréstimo de 10 milhões, mas eu só começo a pagar os juros daqui a 3 anos. Só começo a pagar a dívida daqui a 13 anos. E eu tenho até 63 anos para quitar a dívida toda. Caso o Brasil não pague, eles penhoraram o Código de Águas do Rio de Janeiro, a nossa SEDAI, e a alfândega do Rio de Janeiro. Então, assim, se não pagasse, a gente ia pagar, Renan, conta de água para a Inglaterra, entendeu? Mas não foi o caso. Então, o Campos Salles é um cara que vai fazer um arroxo econômico muito forte, assim. Ele vai aumentar os impostos, ele vai renegociar a dívida, ele vai criar uma política de recessão. E ele vai aumentar o imposto até sobre o selo, cara. O que vai revoltar os brasileiros e no final do governo ele vai ser apelidado de Campos Selos, ao invés de Campos Salles, que é o seu nome original. E aí nós temos então o nosso terceiro presidente eleito, um cara chamado Rodrigues Alves, um maluco muito bem preparado, sempre foi um excelente aluno do Colégio Pedro II, era melhor aluno que o Castro Alves na Faculdade de Direito, que ele faz aqui no Rio de Janeiro também, a FND, e já é o candidato que inaugura esse esquema do café com leite. Temos coisas importantes para falar sobre ele, tá? Primeira coisa é que ele vai viver o ciclo da borracha. Cara, 1892, se eu não me engano, é a invenção do automóvel. A partir daí, meu irmão, é carro, igual que vocês conhecem hoje. Então, a borracha, para a indústria automobilística, ela é fundamental. Não é à toa que vai existir Fordlândia para tudo quanto é canto no planeta. Mas também não é só a indústria automobilística. Também existe essa corrida para a Primeira Guerra Mundial. Eu te contei na primeira aula de geral, a unificação da Alemanha, a Segunda Revolução Industrial, França querendo vingança, Inglaterra também. Isso tudo, galera, é necessário borracha. E o Brasil, ele tinha uma capacidade muito grande de extrair látex das seringueiras. Então, isso vai ser comprado pelos ingleses, principalmente pelos ingleses e pelos americanos,
e vira uma febre. E aí o brasileiro começa a seringueira, até o momento que de repente olharam para uns caras dentro da mata e falou assim, caraca, meu irmão, vocês são de onde? Os caras, somos bolivianos, quem és tu, brasileiro, hijo de burra. E aí, meu irmão, deu caô, já matamos bolivianos, nada a ver, deu problema internacional. Porque os seringueiros chegaram na Bolívia. E, obviamente, os bolivianos ficaram putos. Cara, essa treta vai ser solucionada de novo pelo Rio Branco. Rio Branco foi o cara que comprou, quer dizer, que solucionou com a Argentina o contestado, e é ele que vai comprar agora o estado do Acre. Vai pagar no Tratado de Petrópolis, cadê o tratado aqui, ó? 10 milhões de dólares, beleza, incorporando toda aquela região Brasil até os dias de hoje e dando para a Bolívia um acesso ao Rio Madeira que vai dar acesso à Bolívia até o Mar do Atlântico. Até hoje a Bolívia tem direito de fazer essa conexão. É uma ajuda que a gente dá para o nosso vizinho, que, coitada, não tem saída nenhuma para o mar. Ela tinha para o Pacífico, mas foi roubada pelo Peru e pelo Chile. Então, o ciclo da borracha dura até a Primeira Guerra Mundial, mas depois a Inglaterra vai começar a produzir látex na Ásia, principalmente porque a gente dava muito golpe, cara. O brasileiro é foda, né? Você pega a goma, você faz umas bolas assim, sabe, de borracha, e você vende essa bola pesada. Você bota ela ali. Aí o que o brasileiro fazia? Botava chumbo, enrolava aquilo ali, pesava, bota 10 quilos. Cara, porra, pesada, né? Mas pagava por quilo. Aí, quando chegava lá e metia a faca, tinha uma bola de ferro no meio da parada. O outro ciclo também, muito menos importante, mas interessante de falar, que é o ciclo do cacau. Isso vai bombar muito a região de Ilhéus, aquela lindíssima região da Bahia. Não é à toa que a praia de Ilhéus é chamada Praia dos Milionários. E ali a gente vai ter uma produção muito grande de cacau para esses países que estão se preparando para a guerra, e vai ser a terra de um dos nossos grandes literários, Jorge Amado, que vai escrever Mar Negro, Gabriela Cravo e Canela, Capitã de Areia, só livros recomendadíssimos por mim. Esses aí todos eu li, eu sou muito chegado no Jorge Amado. Mas também só dura até a guerra e depois também vai ter uma decadência, tanto que você tem em Ilhéus hoje diversos imóveis abandonados, mas é uma cidadezinha super charmosa que eu indico muito para quem não conhece. Agora, o mais importante, pessoal, do Rodrigues Alves é isso aqui. Quando perguntaram para ele qual seria o seu grande objetivo de governo, o Rodrigues Alves respondeu: o meu objetivo é fazer do Rio de Janeiro uma capital de verdade. Mas por que nós não éramos uma capital de verdade? Porque a última vez que o Rio sofreu uma intervenção tem 100 anos. Foi com Dom João, em 1808. Desde então, nada foi feito. Então a estrutura do Rio de Janeiro é uma estrutura colonial. Porque galera das cidades mineiras, do Ouro, galera também da Bahia, principalmente Salvador, Pelourinho, vão reconhecer o que eu estou falando. Olinda também. Portugal é um país extremamente irregular, com montanha, ribanceira, a porra toda. Então eles se acostumaram a construir assim, levanta, estreitinha, rua estreita. Porque se tiver alguma coisa no caminho, você faz um desvio com ela. Não é igual a Espanha. A Espanha, ela faz uma praça, faz 2 avenidas e ali ela vai fazendo tudo gradeado. Então você vai para Argentina, para Chile, Uruguai, o endereço não é tipo igual aqui no Rio, Presidente Vargas 54. Não. Avenida 50 com 2, Avenida 80 com 7. Porque você vai contando as esquinas, porque é planejado. Portugal nunca fez isso. Então aqui no Rio, meu irmão, encontrou uma porrada de morro, rua estreitinha, sobe, desce, ribanceira, abre 2, é tudo com jeitinho. Então o centro do Rio de Janeiro era uma região extremamente fechada, abafada por vielas, com edifícios altos e um calor da porra. Então chegava aqui, meu irmão, dezembro, janeiro, calor de 40 graus, com temperatura, com sensação térmica de 50. O Rio virou uma estufa. Uma estufa que atraía rato, barata, mosquito, barbeiro. Então você tinha grandes epidemias, cara. Peste bubônica tinha no Brasil, no Rio de Janeiro, febre amarela, dengue, doença de Chagas do coração e a mais mortal de todas, que era a varíola.
Então você tem uma estrutura atrasada e pestilenta. E não tinha saneamento básico. Porque a cidade foi crescendo sem projeção nenhuma. Como é que a galera fazia? Todo mundo morava no centro, porque é onde tinha trabalho, e os cortiços abrigavam milhares de pessoas. Então, os cortiços tinham um barril, cara, para você pegar o teu pinico e ir enchendo o barril de cocô e xixi. Quando enchia, 2 caras pegavam o barril, chegavam na janela e gritavam, sai de baixo! Jogava na rua, meu irmão, com sol de 40 graus. O sai de baixo, porque a galera tava, sai de baixo, sai correndo, meu irmão, Deus me livre, imagina, ser banhado por bosta. Mas, então aquilo ficava e criava uma coisa horrorosa. Por isso que era extremamente pandêmica, por isso que era extremamente febril a cidade do Rio. Porque você não tinha cuidado com nada. E uma infraestrutura precária, você não tinha um porto, você não tinha uma ferrovia, você não tinha passagem de ar. Por isso que as reformas do Rio eram extremamente importantes. E, cara, eu vou contar uma parada pra vocês, eu falo isso aqui pros meus alunos aqui no Rio, ninguém acredita. O Rio de Janeiro, além disso tudo, ainda bem que ficou no passado, era uma cidade violenta. Acredita vocês? Ainda bem que isso ficou no passado, pô. Superamos isso aqui, né? Então, além de tudo, já podia morrer por varíola, febre amarela, malária, mas também podia morrer de punhal e tiro. Né? Hoje em dia não tem mais tiro no Rio de Janeiro, acabou essa palhaçada. Bom, então esse cara é o nosso personagem mais importante hoje. O presidente é o Rodrigues Alves e o Pereira Passos, ele é o prefeito. O prefeito não era eleito, o prefeito era nomeado. E isso já vai dar um caô danado, porque o Pereira Passos, ele não é carioca. E o carioca, porra, não gosta de ser governado por um prefeito estrangeiro. Rodrigues Alves não tá nem aí. Nomeou o Pereira Passos e falou, filho, faz o Rio de Janeiro ser uma capital de verdade. Então a gente vai ter que reformar o porto, vamos ter que alargar as ruas e vamos ter que derrubar cortiço. E aí que começa a grande sacanagem. Olha essa charge que esculacho, cara. Ó, gente, se eu cair é porque meu cadastro está desamarrado, tá? Então, assim, não riam. Aqui, as damas lindíssimas, elegantérrimas, escrito Montevidéu e Buenos Aires, a capital do Uruguai e da Argentina. E elas estão olhando com pena para essa dama, coitada, acabada, descabelada, em algum lugar tá escrito Rio de Janeiro, tá? Mas isso aqui é o Rio de Janeiro. Com a morte olhando, a intendência é um porco. Pô, meu irmão, isso aqui é sacanagem, tá ligado? Então, o Pereira Passos, esse aqui é o Pereira Passos, esse é o Rodrigues Alves, presidente e prefeito. Ele começa essa política que a gente vai chamar de bota abaixo. Ele tem que fazer alargamento, ele tem que passar tubulação, ele tem que fazer... O Porto do Rio era tão ridículo. Pô, Baía de Guanabara, meu irmão, é uma das baías mais tranquilas que existe, assim. Não tem nada, é profunda, fácil navegação. Mas não tinha porto. Então, cara, para desembarcar um navio, um cargueiro, galera é de bote, tem noção disso? E é de bote para descarregar as paradas e, pô, demorava 10 vezes mais do que em Montevidéu ou em Buenos Aires, que tinham portos para receber qualquer tipo de navio. Então o Pereira Passos, ele vai olhar principalmente para Paris. Porque Paris e a Europa como um todo estão vivendo a chamada Belle Époque, que é exatamente o período que começa agora com a unificação da Alemanha. A unificação da Alemanha foi a última guerra da Europa até a Primeira Guerra Mundial. Então esses 43 anos de paz, de estabilidade, é chamada de Belle Époque, mas especialmente na França, a gente vai observar as transformações urbanas num cara chamado Barão de Haussmann, que vai, pô, cara, abrir um monte de avenida ao redor do Arco do Triunfo, vai modernizar a Champs-Élysées, vai derrubar um monte de casa velha e levantar vários edifícios, tudo neoclássico, em cor de creme, que está lá até hoje, e vai criar os boulevards, as praças parisienses, que são muito famosas. Então o Pereira Passos falou, cara, é isso que eu vou fazer no Rio de Janeiro. Agora, para fazer isso, eu tenho que derrubar casarão, eu tenho que derrubar cortiço. Dane-se. E aí que vem a sacanagem. Porque o que ele faz, cara, era uma coisa importante. De fato, o Rio de Janeiro estava precisando de uma reforma, era uma reforma ampla, muito grande. E
O Pereira Passos é o cara que era engenheiro, estava preparado para isso. Agora, a grande parada é esse Estado brasileiro que não tem o mínimo de empatia ou de cuidado com as classes inferiores, com as classes inferiores é um nome escroto também, as classes humildes mesmo. Então ele simplesmente, como é o prefeito, ele comprava o imóvel do proprietário e mandava a polícia. Então de manhã tu ia lá, beijava tua esposa, teus filhos, quando tu voltava do trabalho, estava todo mundo na calçada e um trator derrubando tua casa. E você não tinha para onde ir. Isso vai aumentar o processo de quê? De favelização. E é claro, isso é um projeto de elitização do Rio de Janeiro. Porque eles querem o quê? Que a galera vá tomar um chá na Confeitaria Colombo, depois vá assistir uma peça no Teatro Municipal e depois vá com essa cartola e sua bengala para casa até a Glória, que só tinha mansão e tal. E você expulsa o pobre de lá. Dane-se, faz uma ferrovia e vai mandar a galera para outro lugar. Muitos sobem os morros, Morro do Senado, Morro de Santo Antônio, Morro de Santa Teresa, Morro da Conceição, e muitos vão porque a gente vai chamar de suburbe, né? Chamado aqui no Rio de Janeiro de subúrbio, que é de São Cristóvão para frente, mais ou menos ali, beirando a linha da Central do Brasil, que são bairros de trabalhadores. Então, isso aqui é uma charge da época, ó, depressa, derrubar. Cara, tem noção que não existia pombo no Brasil? E aí o senhor Pereira Passos achava lindo os pombinhos voando com as criancinhas francesas correndo, e aí não trouxe a porra do pombo pra cá? Achava lindo. Aí virou uma porra de um rato de asa. Isso aqui é o antigo Morro do Castelo. Pra quem é carioca sabe que esse morro não existe mais. Ainda chama de castelo, mas ele vai ser derrubado porque aqui vai entrar a Rio Branco. E a Rio Branco vai entrar até a Baía de Guanabara, que é para dar circulação de ar. Na época chamada de Avenida Central, estão vendo? Ó, isso aqui é a Praça 15, no início da reforma. O Morro do Senado sendo demolido. São várias demolições. Olha lá, isso aqui ó, é a primeira versão da Rio Branco. Na época, Avenida Central. A Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, ainda sem o bondinho. E esse aqui, o Morro do Senado, na verdade, o Morro do Castelo. Isso aqui vai ser completamente demolido anos depois. Isso aqui é o Teatro Municipal. Ah lá, isso aqui, ó. Isso é a foto de amor. Isso aqui ainda com o morro e aqui já sem nada. Aqui é a construção do Teatro Municipal e a Avenida Rio Branco, ela vai ser a segunda maior avenida de toda a América. Ela só perdia para Wall Street. E olha como é que o Rio ficou bonito, cara. O centro do Rio de Janeiro, nessa época, era muito mais bonito que hoje em dia, mas muito mais bonito. Hoje em dia, cara, virou um Frankenstein, assim. Subiu o prédio da CVM, prédio da Petrobras, catedral de não sei o quê. Meu irmão, virou uma miscelância. Olha a Praça 15, cara. Praça 15 é a coisa mais linda. Praça Imperial, estátua de Dom João, a campanária. Largado hoje em dia. Ó. Pô. Paris. Tudo neoclássico, ó. Tudo bonitão. Isso aqui é a Central do Brasil, a primeira construção. Tem uma estação em São Paulo muito semelhante a essa. Isso aqui é na Praia Vermelha, ó, o Pão de Açúcar bem aqui. Isso aqui tudo fechava a praia. Hoje em dia tem só um pedacinho, era uma escola militar. Não sei. Aqui, se eu não me engano, é a rua paralela a Rio Branco, sendo alargada. Olha a quebradeira, cara, do centro do Rio. E aqui o Palácio Monroe. E aqui, Arpoador, a Zona Sul. Isso aqui é o Vidigal hoje em dia, Leblon, nada disso existia, cara, surreal. Bom, o Pereira Passos é o cara que vai resolver o problema da urbanização. O cara que vai resolver o problema da doença é esse senhor chamado Oswaldo Cruz. Mas sobre ele e a vacina que ele vai criar, eu te conto na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.